Deus diz o seguinte, em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, mocidade que está aqui hoje, esteja cheio da palavra de Deus, do poder de Deus. Porque a palavra de Deus diz aqui, diz o seguinte, Jesus diz assim, em João capítulo 6, ele fala assim: aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida. Então, o que é comer a carne e beber o sangue? Porque Jesus, ele diz que ele é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou sobre nós, e o verbo é a palavra. E aquele que se alimenta tem que se alimentar da palavra, porque Jesus diz assim também: os nossos pais, quando estavam no deserto, ele comeu o maná, foi o pão que desceu do céu, mas morreram. E Jesus fala assim: aquele que come a minha carne, porque fala assim, eu sou o pão da vida, não morrerá, terá a vida eterna. Quer dizer, aquele que vive na palavra e na direção de Deus não perecerá, mas ganhará a vida eterna. Então, jovens, se encham de Deus, da palavra de Deus, se alimente, porque eis que ter nelas a vida eterna. Não se esqueça disso. Você está no melhor lugar. E aqui, jovens, você tem a oportunidade de ser você mesmo, de ser feliz, de ser alegre na presença de Deus. Muitos pensam assim: o crente não pode fazer nada. É porque o mundo lá fora não conhece Jesus que nós conhecemos. Mocidade, os crentes são o povo que tem liberdade para tudo. É o único que é liberto. Porque no Evangelho de João 8,36 diz o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E os que são livres são aqueles que servem a Deus com integridade, com sinceridade, com alegria. Então, os jovens que servem a Deus, vocês são livres. Vocês não são mais escravos. Vocês têm liberdade para adorar a Deus, para servir a Deus, para ser felizes e alegres na presença de Deus. A única diferença é que aquele que é livre não vive mais debaixo do pecado, nem sendo escravo do pecado, nem escravo da carne, mas vive para com Deus. Irmãos, e hoje quero chamar a sua atenção para que dê crédito à palavra de Deus. Quer ir bem na vida? Aprenda a abrir os ouvidos e o coração e crer na palavra de Deus, porque ela é a única que pode fazer de você um vitorioso, uma vitoriosa em todas as áreas da sua vida, por mais que seja dificuldade. E não importa quantos anos você tem, não importa se você tenha 10 anos, se você tenha 12 anos, ou se você tenha 20 anos ou 30 anos, na presença de Deus, mocidade, Deus já te chamou e já faz de você um vencedor. Por estar na presença de Deus e não estar andando mais fazendo a tua vontade, você já é um vencedor.